explicar na tabela de cima, mas eu explico agora. A gente pegou essas 3 horas e dividimos pela quantidade de garrafas que seria feitas com essa quantidade, o que deu 5,4 minutos, que convertido para horas, 0,09 horas. E daí multiplicado pela quantidade, que aí está aparecendo, que eu tinha esquecido de colocar a tabela da quantidade, mas aí aparece, que deu essas porcentagens. 32% é da cerveja American Lager, 68% é da Vienna Lager, e essas porcentagens vão ser utilizadas no rateio, né, dos custos. Aí o número de tentecas. A gente chutou que a média de cervejas pedidas por entrega seria 6 garrafas, digamos assim, uns pedem mais, outros menos, que o número de entrecas aí, no caso, a gente dividiu a quantidade de cerveja produzida pela média de pedidos de entrecas, a gente achou 873,333, enfim, como número de entrecas. Isso vai ser utilizado depois para o cálculo do custo do combustível. Pode passar. Aí as informações adicionais. Aí a gente estabeleceu o custo da água, que não é utilizada na composição da cerveja, uma água que é para outras coisas, tipo lavagem do local, consumo, essas coisas. E fazendo uma pesquisa rápida, a gente viu que em cervejarias pequenas vai mais ou menos 10 litros de água por unidade. Então, a gente multiplicou esses 10 litros por unidade pelas 2.500 unidades que a gente produziu, tem um consumo de 25 metros cúbicos. Daí, esses 25 metros cúbicos multiplicado pelo custo da água em metros cúbicos, que é o custo médio do país, deu R$ 76,50, que também foi incluído na tabela de custos indiretos. E no caso do combustível, a gente pegou, a gente também chutou uma distância média que seria percorrida nas entregas, ida e volta, 8 quilômetros. E esses 8 quilômetros a gente multiplicou pelo total de entregas que a gente fez, e daí a gente dividiu pela eficiência da moto, que seria 24 quilômetros por litro, digamos assim. E daí tem um consumo total de 277,78 litros, que multiplicado pelo custo do combustível de Guarapuava, média, assim, que acho que não, acho que deve estar mais caro agora, mas eu tinha pesquisado, era por esse valor aí. E daí isso deu R$ 1.597,22, que foi incluído na tabela de custos indiretos. Pode passar. Aí a tabela de custos indiretos, que foi tanto falada por causa das outras coisas. Aí a água, o combustível, a embalagem, que a gente já tinha feito lá em cima, aparecem aí. Então a gente chutou outros valores para luz, aluguel, material de limpeza, telefone, internet. E deu um total de R$ 7.017,22. No caso, somando tudo. Aí o método custeio. Primeiro passo, né, a gente colocou a quantidade produzida de cada cerveja. Daí, em seguida, para calcular o custo da matéria-prima, a gente pegou aquele custo unitário lá daquelas tabelas de custo de matéria-prima e multiplicamos por essas quantidades, para a gente achar o custo da matéria-prima. Daí, na mão de obra, daí na mão de obra, a gente pegou o valor total dos gastos, né, mensais de salário, encargos e contribuição social. E isso a gente dividiu pelas porcentagens que a gente achou, que é o nosso método de rateio.
Daí deu esse valor para cada cerveja. O Vienna Lager deu mais, né? Porque foram produzidas mais unidades. E o custo indireto de fabricação, quase a mesma coisa, que a gente pegou o custo total da, da fabricação, né? Dos custos indiretos de fabricação e dividimos pelas porcentagens do nosso rateio. E daí, somando os, os custos, deu o custo total, e isso dividido pelas unidades produzidas deu o custo unitário total. Pode passar. Daí a precificação. A gente estabeleceu essas margens meio pequenas, porque a gente viu que a cerveja ficou meio cara, né? R$17,25 para uma, R$14,81 para outra. Então não adiantava jogar uma margem mais alta, né? Já tá. Daí a gente colocou uma porcentagem menor para Vienna Lager por causa de uma estratégia de estimular a venda, né, dessa cerveja petita. E isso, para calcular o preço, no caso, a gente adicionou essa margem ao custo unitário total, né? Que eu esqueci de mencionar. Pode passar. Daí, finalmente, checamos a nossa querida TRE, né? A primeira coisa que fizemos foi calcular a receita bruta por meio da multiplicação da quantidade total produzida pelo preço de venda. Aí um exemplo, né? A American Lager, que é vendida a 17,25, foi multiplicado por 800, que é a quantidade produzida, e deu o total de R$13.798,05. E a gente repetiu o mesmo processo para a cerveja seguinte. Daí o custo de mercadoria vendida foi multiplicado o custo unitário pela quantidade produzida ou vendida, né? O lucro bruto foi a receita bruta menos o custo de mercadoria vendida. As despesas fixas, eu acho que eu esqueci de incluir essa tabela das despesas. Acho que esquecemos de incluir essa tabela das despesas fixas no documento em PDF, mas ele tá na tabela do Excel que a gente entregou. Que no caso tinha dado R$450 e a gente fez o rateio, né, para cada uma. E daí, tirando o lucro bruto, tirando as despesas fixas do lucro bruto, deu o nosso lucro líquido. E é isso. Esse foi o nossa precificação e levantamento de custos. Legal, obrigado, Alessandro. Deixa eu fazer umas considerações agora. Pessoal, eu tenho algumas considerações e algumas dúvidas. A primeira delas, eu quero ver quem consegue responder essa. Porque, em tese, quando a gente fala sobre precificação, a gente fala, então, que a precificação ela vai fazer uma cobertura de todos os teus gastos envolvendo a produção para, então, você chegar no preço final. Então, você leva em consideração os teus custos fixos, você leva em consideração todos os teus custos, né, sendo eles fixos e variáveis, e depois você coloca uma margem. A equipe, então, ela colocou uma margem de 20% e uma margem de 15%, respectivamente, para cada um desses produtos, a cerveja 1 e a cerveja 2. Eu pergunto para vocês o seguinte, por que a margem, então, não chegou no final aqui sendo de 20% e de 15%, como a equipe planejou aqui, né, de 20 e 15? Quem que responde essa? Não sendo a equipe. Quem que consegue responder, além da equipe, por que esses valores são diferentes? Por que o valor do lucro no final aqui não foi de 20% e de 15%, como a equipe tinha estipulado aqui na tabela de margem? Professor? Diga. Deve ser por causa que eles têm que acompanhar um certo preço de mercado por causa da competitividade e os custos deles estão muito altos para a competitividade do mercado. Seria isso? Isso era a resposta da segunda pergunta que eu ia fazer, mas não dessa. Mas mantenha esse raciocínio que vai ser a próxima pergunta. Menos as despesas fixas, professor? Perfeito, Renildo, é isso aí.
Quando a gente falou, inclusive na minha aula, eu coloquei um asterisco lá, porque no nosso cálculo, a gente acabou deixando de lado um ponto que, querendo ou não, tem um impacto, que é justamente as despesas. Aqui, então, o grupo colocou 20%, e só que é 20% com relação ao total dos custos, como a gente viu aqui, né? Que eles chegavam no custo de R$ 13,80 e R$ 12,59 para cada uma das cervejas, e depois eles estipularam 20% para uma e 15% para outra, que dava, então, um preço final de 17,25 e 14,81. Com base nesses valores, quando eles multiplicam pela quantidade que eles produziram, era para se chegar no final em uma margem de 20% e uma margem de 15%. A única diferença é que, como vocês podem ver aqui, ó, as despesas fixas, eu acho que inclusive eu consigo marcar isso aqui pelo tablet, deixa eu ver se eu consigo. Essas despesas fixas, elas são no valor de 1,04%, que se descontado dessa margem de 20% que foi mencionado aqui em cima, então, 20% menos 1,04 dá exatamente esse lucro líquido de 18,96 que eles colocaram aqui. Então, a única diferença é que o Reino Unido apontou aqui. Essas despesas fixas é que fazem a diferença no cálculo de margem. Está errado? Não, não está errado, não tem nenhum problema. Aqui, em tese, a gente entende e, para título de precificação, a gente consegue, então, interpretar que isso aqui não está errado. De uma forma geral, não está errado. O que mais? A outra pergunta que eu ia fazer é o que o Andrews acabou levantando. Um dos pontos que o Alessandro trouxe foi justamente que essa margem de 20% e de 15%, como ele próprio mencionou, é uma margem reduzida, é uma margem mais tímida. Por que ele mencionou isso? Porque justamente ele tinha receio de que esses valores eles fossem muito fosse ficar fora do mercado, né? Então ele não tivesse aquela competitividade necessária para competir ou para entrar naquele mercado, em aquele determinado mercado, no caso o mercado aqui de Guarapuava. Então, se eu fosse na verdade, se vocês fossem consultores dessa empresa e tivessem que fazer uma análise, em que ponto que vocês poderiam dizer que eles conseguem aumentar essa margem? De que forma que eles conseguem aumentar a margem para melhorar o resultado deles? O que vocês acham? Produção em escala. O que isso significa? Custos fixos continuam fixos, no caso, e se diluem em grandes quantidades de produção. Acaba reduzindo, É uma possibilidade. Acaba reduzindo. Legal. Obrigado, Andrews. É exatamente o que o Andrews mencionou ali. Então, uma das possibilidades, como ele mencionou, é que custos fixos, cadê? Aqui, ó. Um dos exemplos são esses aqui, ó. Custos fixos como aluguel, material de limpeza, telefone, internet, eles são valores que, independente da sua produção, a empresa ela vai ter que pagar, querendo ou não. E de que forma, então, que você consegue amenizar o impacto que os custos possuem no resultado? Porque se vocês analisarem, custos de mercadoria vendida no resultado foram de 80% na primeira cerveja e foram de 85% na segunda cerveja. Então, dessa forma, se vocês querem, de alguma maneira, diluir os custos fixos, o aumento na produção faria, então, que, no final das contas, essa margem ela fosse maior, mesmo mantendo esses preços de 17,25 e 14,81, porque no final das contas, então, os teus custos unitários eles seriam diluídos no final dos seus cálculos. Então, uma das possibilidades é que o Andrews mencionou. Então, de alguma forma, ele pode tentar aumentar a quantidade produzida, a quantidade vendida, para manter, então, um custo unitário reduzido, e dessa maneira, então, mantendo esse preço, essa lógica de 17,25 e 14,81, a empresa, então, ela conseguiria aumentar a margem no final dos teus cálculos. Certo? É uma das possibilidades. Se eu tivesse que, digamos assim, é uma empresa pequena, que por essa lógica, você teria que imaginar o seguinte, os teus funcionários, cadê a mão de obra?
os teus funcionários, eles já estão trabalhando em uma quantidade totalmente eficiente, ou algo próximo ao 100% da mão de obra. Percebam que a próxima etapa, se você quiser aumentar a produção e diminuir os custos, eventualmente você teria que aumentar também, ou você chega em um limite ali de eficiência, que é um ponto que eu também mencionei durante as nossas aulas, é que esse limite de eficiência chega em um próximo momento onde você tem que contratar mais um funcionário. Então, mais um funcionário, então você aumenta mais um custo com mão de obra. Cadê aqui? Aqui. Então, digamos, se o técnico cervejeiro é o funcionário, então, que é responsável, não sei se é ele, vamos imaginar que seja ele, que é ele que, de certa forma, está colocando a mão na massa na empresa, então esse mestre cervejeiro, esse técnico cervejeiro, ele, então, você, ultrapassando o nível de eficiência de 100% dos todos os técnicos, onde você precisaria acrescentar mais um funcionário, então você teria que acrescentar mais um salário de R$ 2.500 na sua produção. Então, é mais um custo fixo que você vai colocar aqui na sua produção. Então, os custos também, eles vão aumentar mais um pouco. Ou seja, pessoal, se você... Desculpa interromper, mas nessa Não, fica à tabela vontade. também tem a questão do entregador. Porque, às vezes, se for muitas quantidades produzidas, os dois entregadores também não dariam conta, precisaria contratar mais um. Maravilha, Alessandro, é isso mesmo. A análise que o Alessandro fez é mais um ponto que a gente tem que acrescentar. Então, percebam que aumentar a produção, como a gente falou, é uma das possibilidades de você diminuir custos. Isso é de fato. Só que a partir do momento onde você aumenta a produção, onde ela já estava algo próximo do 100% de eficiência, então a próxima etapa é você sempre acrescentar uma quantidade a mais de funcionários. Por exemplo, entra mais um técnico cervejeiro, entra mais um entregador, que você aumentou a produção, a tua estimativa, então, é que você aumente a venda. Nessa lógica, então, você teria que, de fato, aumentar a venda. Caso contrário, então você assume todos esses custos que eles foram aumentados, mas eles não se convertem em vendas. Então, você acaba tendo mais insumo para você, ou mais produto acabado, e esses produtos, eles incorporam esses custos, e de alguma maneira, então, você não transforma eles em resultado. Ele não entra como caixa na tua empresa. Ele simplesmente foi produzido e virou estoque. Então, esse é mais um problema. E isso é uma das coisas que vocês sempre escutam de professores de logística, que eles falam. Estoque é problema, estoque é pepino, estoque sempre é uma coisa ruim. Não que seja inteiramente ruim, mas isso quer dizer, então, que de alguma maneira ele não se converteu em resultado. Então, aqui quando a gente fala que se você aumenta os teus custos, a tua produção, mas de alguma maneira você acompanha também os custos para esse aumento, então de alguma forma você tem que converter isso em venda. É interesse que você consiga converter esses valores em venda. Tem alguns exemplos que a gente ainda vai fazer sobre isso para vocês perceberem como esse impacto ele é significativo. Mas aqui, pessoal, por enquanto, vamos ficar nessa análise, porque a gente ainda tem mais equipes para falar. E eu acabo me empolgando para falar sobre esses exemplos. Pessoal, do trabalho da equipe 8, do Alessandro, e se não me engano, do Bruno, do João, da Caroline e da Thaís, isso, acertei todo mundo. Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma análise que vocês conseguiram perceber, algum ponto? Ou a gente pode passar para a próxima equipe? Então, o nosso trabalho foi utilizado uma metodologia, uma linha de pensamento diferente, sabe? Então ele não ficou no mesmo padrão que os outros trabalhos, ou no caso que a planilha que o professor fez, mas acredito eu que o resultado seja o mesmo. Foi utilizado como base para pesquisa um site que é Negócios Pet, que é um site que ele tem como objetivo orientar e auxiliar quem trabalha nessa área. Então, utilizando esse site, a gente tem o embasamento dos custos dos produtos e quais os produtos utilizados no pet shop. E
em contrapartida, fazendo pesquisas de custos de produtos na internet, por exemplo, para comprar um shampoo de 20 litros, itens de grande quantidade, a gente teve uma contrapartida nos custos reais do quanto sairia para comprar determinados produtos. Como o nosso projeto é um projeto diferente, que é um projeto de uma van que atende o pet shop em casa, essa van necessitaria ter algumas adaptações. Então, foi pensado que a parte de água e luz, essa van teria que ter um reservatório de água, que poderia ser pelo menos uma parte água coletada da chuva, para a gente fazer um aproveitamento e reduzir custos, e teria que ter também painéis solares, para que a gente consiga trabalhar com energia elétrica sem precisar utilizar a energia dos clientes. Então, isso a gente acaba aumentando o investimento no projeto, mas reduz custo também. Professor, se puder mostrar a planilha para baixo. Então, aqui, como base, por exemplo, um shampoo de 20 litros, que rende em média 260 lavagens. Ele é um shampoo para diluição em água. Ele custa R$430. Então, a gente calculou que para um banho o custo é R$1,65. Da mesma forma, o creme, os adereços são R$1,29. Aí a água foi calculado só o valor de metade da capacidade de água da rua, para ter metade como captação. Pode ser sistema de calhas, água da chuva. Luz com painéis solares, no caso, não teria um custo, daí seria um investimento. E a mão de obra, calculando um salário médio de um atendente pet shop de R$1.350, custa R$7,67 a hora. Segundo as informações coletadas, o banho de um animal leva, dependendo do tamanho, lógico, mas em média de 40 minutos a 1 hora. Então, foi calculado 1 hora, que é o tempo máximo, e dessa forma o valor seria R$7,67. Aí o combustível foi utilizado como base uma van Renault Master, que tem como a ficha técnica dela, se eu não me engano, abaixo aqui diz que o consumo é 7,3 km por litro. Então, calculando que mais ou menos uns 2 litros por atendimento, em torno de R$9 de custo de combustível para ir para... tem ida e volta, no caso. Então, se o cliente estiver numa faixa de 7 km longe do ponto onde a van vai ficar alocada, tem mais ou menos 2 litros de combustível de custo. E daí os custos da van por atendimento, que foi citado aqui, foi utilizado a base técnica da própria Renault para orçamento de revisão de pneus e revisão da van. Então, como está na tabela abaixo aqui, os custos para fazer a revisão 2 vezes ao ano, considerando 10 mil quilômetros, que ela vai rodar mais ou menos 20 mil quilômetros por ano. E pneus também, considerando 2 vezes ao ano a troca de pneus, dando ao dia R$22. Daí esse valor foi dividido por 8 atendimentos, digamos assim, fazendo em média que a gente faça um atendimento por hora. Então, utilizando todos esses dados, a gente chegou no valor de R$25,89, que é o custo total de um banho. Chegando nesse valor, segundo a base, optando pelo Simples Nacional, que seria um plano inicial para a empresa, a gente tem 17% de tributação. Então, o valor com tributos seria, aqui a descrição foi colocada errado aqui, professor. O valor com os tributos é o valor de cima, que é o 31, e o valor de baixo
já é com a margem de lucro de 22%, que é a média do mercado de lucro de pet shop também, segundo o site que foi utilizado como base. Porém, se a gente analisar, o site nos deu um preço médio para banho com estabelecimento fixo de R$40. A gente chegou a um preço médio com 22% de R$36. Então, a gente conseguiria até talvez ter uma margem de lucro um pouco maior, o que poderia cobrir os investimentos que foram feitos nessa van e em todas as adaptações e etc., dando um retorno maior. Em relação à tosa, como para fazer a tosa, o banho já tem que estar incluso, porque daí a tosa ela é só um complemento do banho, só é adicionado o valor da hora do funcionário, que ele leva mais ou menos o tempo de um banho ao tempo de uma tosa. Em média, de 40 a 1 hora, o funcionário vai gastar mais ou menos mais 1 hora, que é o tempo dele para realizar essa atividade. Somando isso e fazendo todos os cálculos com tributação e com a margem de lucro, a gente chegou num valor de R$ 47,90, o que ficou bem abaixo do valor do mercado, que é estipulado em média R$70. Porém, esses R$70 de mercado estava especificado no site que dependendo se a tosa é feita manualmente ou é feito utilizando equipamentos elétricos. Se for manual, geralmente é mais caro, que é cobrada a mão de obra mais cara do funcionário. Então, com isso, a gente chegou na conclusão que a gente consegue, de acordo com os custos orçados aqui, trabalhar dentro de uma margem de mercado, tendo competitividade e ainda talvez tendo um pouco mais de lucro do que os demais, por estar trabalhando, se a gente conseguir trabalhar com a sustentabilidade da parte da energia e da água, a gente consegue racionar bastante nos custos nesse sentido. É lógico que o investimento nesse caso talvez seja um pouco mais alto do que se fosse um ponto fixo. Acho que seria isso, professor. Legal. Obrigado, Wendels. Pessoal, isso é até um dos pontos que eu acho salutar a gente mencionar, que o Wendels acabou mencionando um comparativo com o preço que, de fato, se pratica no mercado, né? Eu teria que dar mais uma olhada nos custos que o Andrew colocou aqui, mas se a gente considerar esses valores que ele trouxe aqui de R$ 36,96 e R$ 47,90, então ele teve como base um site que provavelmente já trabalha com isso, então ele tem essas empresas têm uma noção de qual que é o preço médio que é praticado no mercado. Então, levando em consideração que o banho ele tem em média um preço de R$40 e ele chegou em um preço final de R$ 36,96 com tributos, então a empresa ela conseguiria pagar todos os tributos, conseguiria pagar os seus custos, conseguiria ter uma margem de lucro um pouco maior que esses 22% e ainda estaria no preço médio de mercado, com a competitividade de ser um produto, um serviço a domicílio. Então, você consegue realizar a prestação de serviço na casa do cliente. Então, já é um diferencial. Você pratica o mesmo, que é o valor de mercado, que normalmente é praticado para esses serviços de banho e tosa, e você ainda está sendo competitivo. Então, nessa lógica, inclusive, se vocês lembram da nossa disciplina de custos, o que eu sempre pregava, e que é um ponto que eu costumo bater o martelo, é que não tem como você entender de administração e não saber o quanto que você tem a possibilidade de praticar com relação às margens de lucro, a descontos que você consegue fazer. Então, tudo isso você precisa ter conhecimento sobre os custos. Então, dessa maneira,
entendendo, colocando na planilha todos os custos que você tem, que você vai ter para operacionalizar o negócio, porque aqui o que o grupo do Andrews fez foi justamente operacionalizar isso. Então, eles colocaram todos os custos, custos com água, luz, mão de obra, combustível, tudo que é relativo à prestação do serviço, e no final das contas, eles chegaram então no resultado, no preço que eles têm para cobrir toda essa sua produção, essa sua prestação de serviço. Então, a ideia, pessoal, é justamente essa. Que quando a gente estiver jogando mesmo, de fato, então vocês vão ter um negócio específico para vocês vão entender, vão ter um tempo para entender como é que a empresa ela se desenvolve no seu dia a dia, nas suas operações, vão entender, então, um pouco melhor sobre os custos que incidem na prática, seja uma prestação de serviço ou uma produção ou elaboração de determinado produto, e dessa forma vocês precisam entender. A gente consegue fazer uma política de desconto? A gente consegue aumentar a nossa margem? De que forma? E tudo isso vai tendo uma influência direta no dia a dia de vocês. E isso aqui é muito importante. Então, o que os grupos estão apresentando é perfeito. A ideia é justamente vocês terem um conhecimento do que de fato acontece quando uma empresa ela precisa precificar. Pessoal, do grupo do Andrews aqui, alguma dúvida, alguma sugestão, algum palpite, o que vocês têm a dizer? Ou a gente pode passar para uma próxima equipe? Tá. Deixa eu ver, fazer um teste aqui. Vamos no grupo do Lucas, do Evandro, da Fernanda e do Rafael. Aqui, o grupo 2. Bom, nós criamos a Celtec, que é uma assistência técnica, né? Ela é feita a precificação. Nela vão ser prestados 3 serviços, que é a formatação, né? A troca de película e a limpeza do aparelho. Inicialmente, a gente começou partindo, fazendo os custos indiretos e fixos, que são água, luz, aluguel, internet. Se quiser descer um pouquinho, professor. Totalizando o total de 1.100, a gente jogou o salário do funcionário, que seria R$1.100, nem diz, mas pela questão de cálculo, não tão aprofundado, né? Aí eu parti pelo princípio do insumos, né, para a realização do serviço, que era a troca de película, que seria uma quantidade de uma película no valor de R$10, né, sendo porcentagem de 1, produtos de limpeza, considerando ele em ml, eu peguei o valor da compra, dividi pela quantidade, cheguei num custo unitário por ml e joguei o que eu julgo, o que foi jogado necessário, totalizando no total de insumos, né, que seriam os produtos e a película em si para fazer serviço. A gente também fez a mesma coisa para a limpeza técnica do aparelho, partindo da questão do produto de limpeza, que é o detergente, o álcool e o algodão. Também, cada um na sua unidade, ml, gramas, a gente pegou a quantidade, dividiu pelo valor de compra, ele não está ali, mas tem ali. Aí deu o custo unitário, a gente estipulou um uso por serviço, chegando também no insumo desse aqui, da limpeza técnica do aparelho. A gente partiu para o custo da mão de obra para o serviço, que a gente fez o cálculo da hora trabalhada, jogou no tempo aproximado do necessário, e teve um custo da mão de obra do serviço. Partindo então, agora a gente juntou, né, o custo da mão de obra com os custos variáveis, totalizando num custo total, né, estipulado de cada serviço, da formatação, etc. Aí aqui, a gente partiu pelo seguinte, no custo, a gente pegou o tempo que esse funcionário tem disponível, e o tempo que dividiu mais ou menos no que mais ou menos trabalharia com um funcionário conseguir trabalhar. A gente não deixou a efetividade dele em 8 horas diárias, 44 semanal, porque isso não ocorre. A gente jogou 6 horas diárias, considerando uma eficiência que a pessoa vai trabalhar mesmo 6 horas por dia, ele conseguindo desenvolver essas atividades no decorrer do mês. Então, a partir do princípio da quantia que eles fizeram, a gente jogou o custo direto disso, totalizando R$2.500. E os custos indiretos foram jogados proporcionais aos custos diretos, né? Totalizando o custo total, chegando no custo unitário. Para partir para a DRE, quiser voltar um pouquinho para cima, professor? Só lá no começo. Isso, ó. A gente tem mais ou menos aqui, que eu estava falando, o cálculo da horas, né? Aqui a gente estipulou o custo por serviço, né? Totalizando um custo total. O tempo da mão de obra também, a gente fez uma porcentagem. E o preço foi feito mais ou menos o que é estipulado, o que esse serviço mais ou menos custa para você fazer hoje numa assistência técnica, se chegar a fazer isso no seu celular. Com o preço elaborado e o custo da mão de obra, quiser descer lá embaixo de novo, professor?
A gente elaborou a DRE, tendo uma receita em cima disso. A gente jogou o custo sobre serviço, proporcional através de cada um. O lucro bruto, a gente descontou a despesa fixa e chegou no lucro líquido. E acho que é isso, professor. Legal. Tá, deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que eu não lembro. Tá, analisando a planilha de vocês, eu acho que eu lembro mais ou menos. Certo. Então, o custo total para formatação que o pessoal colocou. Então, eles fizeram 3 produtos, né? Formatação, 3 produtos, 3 serviços, né? A formatação, a troca de película e uma limpeza do aparelho. Então, os custos para formatação totalizavam R$ 13,59, troca de película R$ 15,79 e limpeza do aparelho de R$ 33,01. Daí eles estão praticando um preço de mercado, então o que seria a formatação 30,50 e 100, levando em consideração os custos aqui, então cada um deles, a gente pode até ter uma ideia de... Fica à Aquele vontade, custo sobre serviço ali na DRE, né? Dá 430. Você pode ver ali na DRE, tem o custo sobre serviço que vai dar o resultado desse que você vai fazer. Eu queria ver a margem de lucro aqui, mas a gente consegue fazer por aqui. Tá, então a gente consegue fazer esse aqui dividido por esse aqui. Tem problema. Deixa eu colocar então em percentual. Então, em tese, a gente tem algo próximo a 85%. Deixa eu até fazer um outro cálculo aqui. Quero ver esse com relação a esse. Isso aqui, depois esse mais esse. Pronto. Perfeito. Então, de uma certa forma, o que eles colocaram com relação aos custos é algo em torno a 88% de margem para formatação, 68% de margem para troca de películas e 67% de margem para limpeza de aparelho. E daí, no final, eles vão ter um resultado... Deixa eu ver, acho que eu consigo fazer isso. Opa. Consigo fazer isso aqui. Então, um resultado médio de 65% de retorno no geral, se eles levarem em consideração essas quantidades de serviços prestados. Isso. Tá. Quer acrescentar mais alguma coisa, Lucas? Eu acho que não, professor. Não tem mais nada para dizer. Legal. Obrigado, Lucas, pela apresentação. Tranquilo. Pessoal, então, acho que a Carla quer mencionar alguma coisa. Fica à vontade, Carla. Não, professor, só para confirmar, você falou o nome dos meus colegas, eu também estou nesse grupo. Acho que... não, eu mencionei você, se não me engano. Não falou, não. Eu pulei você. Foi, então, tem a Carla, o Lucas, o Evandro, a Fernanda e o Rafael. Isso. Eu não esqueço ninguém. Tá. Pessoal, deixa eu ver. Se eu não me engano, tem mais algumas equipes, mas eu acho que a gente não vai ter tempo para isso. Tá. Pessoal, a lógica da nossa dinâmica para fazer esse trabalho, para desenvolver esse trabalho, é a gente entender a importância do preço, ou da formação de preço, para a dinâmica de uma empresa. Então, vocês perceberam que existe uma consequência direta em vários pontos de uma empresa. Aqui a gente mencionou, sim, por alto, né? A gente consegue mencionar impacto em mão de obra, impacto em custos, impacto nos resultados, que mais? Em eficiência. Então, aqui são vários elementos que, eventualmente, a gente vai acabar citando, a gente vai acabar entrando novamente no detalhe, porque eles são muito importantes no dia a dia de uma empresa. Então, quando a gente fala somente da precificação, a gente não pode esquecer dos outros elementos que todos os grupos, quando desenvolveram o trabalho, quando eles apresentaram aqui, eles acabaram montando, ou desenvolvendo, ou elaborando cada um desses pontos, né? Então, inclusive, eu queria dar parabéns para os grupos que apresentaram, porque a lógica é justamente essa que vocês mencionaram. Inclusive, fico muito satisfeito em ver que vocês desenvolveram muito bem as planilhas, tentaram trabalhar na profundidade, viram cada um dos negócios, inclusive a gente não teve repetição de negócios, né? A gente teve prestação de serviço, a gente teve elaboração de produtos, uma cervejaria. Então, todos os grupos eles tentaram
analisar as particularidades de cada um dos negócios e colocar na prática. E a lógica, pessoal, se vocês estão entrando numa empresa nova, estão querendo formar uma nova empresa, vocês precisam entender na profundidade como é que funciona cada um dos negócios. Então, se você está, digamos, você trabalha na parte financeira de uma empresa, mas não sabe a lógica de produção ou de prestação de serviço, então tenta dar uma pescoçada lá, tenta ver como é que funciona, pelo menos para ter uma noção e ver como como é que é importante você entender dos processos e como é que isso vai impactar diretamente nos custos. Tá. Pessoal, deixa eu até voltar aqui. Nas próximas etapas da nossa disciplina, então a gente vai dar sequência em outros elementos que também são importantes. Então a gente vai falar sobre mão de obra, a gente vai falar sobre produção, porque tem grande tendência de a gente fazer uma empresa que faz elaboração de produtos, o que é mais interessante, acho que tem mais elementos que a gente consegue entrar no detalhe. Que mais? Então, produção, a gente vai entrar em recursos humanos, então, como a gente mencionou. A gente também vai mencionar, que mais? Marketing, sem dúvida. Análise de fornecedores, talvez eu faça em logística, que é importante. E alguns indicadores. Lá, acho que, se não me engano, alguns de vocês tiveram aula comigo de capital de giro no segundo ano. Então, a gente vai retornar também com análise de alguns indicadores, que é importante vocês entenderem que os indicadores, eles demonstram muitas coisas importantes sobre o desempenho de uma empresa no dia a dia. Certo? Então, por enquanto, podem marcar no caderninho de vocês que precificação a gente já encerra por aqui. Se a gente retornar em precificação, só vai retornar como consequência. Então, como é que a precificação impacta no restante? Mas a princípio é isso. Pessoal, então, as equipes que não apresentarem, quiserem entregar novamente o trabalho com algumas modificações, inclusive os grupos que não apresentaram, tentem entregar esse trabalho, ou refazer esses pontos que ficaram pendentes, e se quiserem apresentar na próxima aula, não tem nenhum problema. Desde que vocês, então, consigam, me lembrem, então, das equipes que ficaram pendentes, para vocês apresentarem na próxima aula, porque é interessante a gente rever as características dos negócios que vocês mencionaram. E, claro, se vocês tiverem dúvidas em algum ponto, não tem nenhum problema em entrar em contato comigo para a gente tentar debater ponto a ponto. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a apresentação dos trabalhos, inclusive na confecção dos trabalhos. Se vocês quiserem, não necessariamente sobre esse trabalho, ou quiserem mais algum conteúdo sobre precificação, a gente pode retornar, mas a princípio a gente encerra conteúdo de precificação por aqui. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, fiquem à vontade em perguntar. Agora é a hora. Se vocês não tiverem, então a gente encerra a nossa aula por aqui.